Pronto, pessoal, no item material e métodos, ou metodologia, como queiram, é basicamente o tópico da parte da pesquisa, que componente do projeto, que responde a questões bem básicas, que é como será a pesquisa, com o que será a pesquisa, onde e quanto. A seção da metodologia é redigida com linguagem essencial no futuro. Sempre será desenvolvido, será realizado, será coletado, sempre no futuro. Você vai fazer o projeto, você está planejando como será a sua pesquisa, pois inclui a explicação de todos os procedimentos que se supõem necessários para a execução da pesquisa, entre os quais destacam-se o método, ou seja, a explicação da opção pela metodologia. Essa questão do método a gente vai mexer nisso mais à frente, só que assim, algo mais filosófico vocês vão definir com cada um dos orientadores de vocês. O aprimoramento disso vai ser só mesmo no segundo momento. E do delineamento do estudo, e aí de fato a parte estatística. Lembrando que assim, nem tudo se vai rodar estatística. Por exemplo, no nosso caso, a gente trabalha assim com estatística. No nosso caso que eu falo, no exemplo da Tayane, Tainá e Naelito, que é uma pesquisa que cabe um desenho científico, um desenho experimental, e isso é um delineamento. No caso da pesquisa de Bruno, que é mais uma visualização, comparação com o que existe, com o que foi feito em relação ao todo, é uma pesquisa mais descritiva, não vai haver delineamento estatístico. Porém, é uma pesquisa, sim, é um estudo científico que vai revelar algo. Afinal de contas, tudo se procura revelar alguma coisa, responder alguma questão, com algum, confirmar ou rejeitar alguma hipótese definida. E também é preciso definir as amostras como serão os procedimentos para a coleta de dados, o plano para analisar esses dados vai ser feito estatístico, vai ser comparado com que teste, a que nível, é TUC a 5, a 10%, é teste T, que tipo de comparação será realizada. Tudo tem que ficar definido, descrito no material e métodos ou metodologia do trabalho, tá certo? Um roteiro básico para esse. Como se procederá a pesquisa? Isso tem que estar contido na metodologia. Será estabelecido as parcelas experimentais que terão tal dimensão, tanto de largura com tanto de comprimento, e estarão dispostas em DIC, em DBC, com X repetições. Tudo isso é a descrição disso. Serão feitas avaliações de tanto em tanto tempo, será efetuado a irrigação, será efetuada a aplicação de tal insumo de tanto em tanto tempo. Toda essa descrição é necessária. Caminhos para se chegar aos objetivos. Então, assim, se o objetivo avaliar o efeito disso ou daquilo, o que é que eu vou realizar tanto para chegar a esse objetivo, a aplicação do troço, do fertilizante, do composto químico, seja como for, como também eu vou fazer para avaliar esse efeito e poder revelar essa comprovação ou rejeição dessa hipótese. Qual tipo de pesquisa? Qual o universo da pesquisa? A pesquisa ela pode ser inicialmente quantitativa ou qualitativa. Isso a gente vai descrever sobre isso numa aula específica, tá? Qual o universo da pesquisa? A população. Qual o tamanho
da área a ser avaliada, da dimensão da coisa. E será utilizado uma amostragem? Qual o tamanho da amostra? Que eu já descrevi acima. Descrevi. Quais os instrumentos de coleta de dados serão feitos? Que tipo de aferição? Que tipo de medição? No caso da avaliação biométrica, será utilizado um paquímetro para medir isso, uma antena para medir aquilo, será contado visualmente quantas folhas tem, será arrancada a planta e verificada as raízes, será coletado o solo, o que será feito? Tem que estar descrito aí. Como foram construídos os instrumentos de pesquisa? Isso refere-se basicamente a esses. Por exemplo, no caso do trabalho de avaliação de pastagem, a gente usa a unidade amostral. Essa unidade amostral é um retângulo com uma dimensão específica, que é justamente um instrumento de pesquisa, que foi testado estatisticamente para saber qual era a dimensão, para nem coletar material de mais, muito menos de menos, né? Então, segundo o trabalho nesse caso Araújo Filho, 87, foi testado e verificado que essa dimensão era mais eficiente estatisticamente, já que realizou-se coleta e testou-se isso para verificar a presença de algum efeito que reduzisse a eficiência, a eficácia dessa unidade. Então o instrumento foi testado. Nesse caso aqui, basicamente são as ferramentas possíveis para a coleta. Já a parcela, que é um instrumento, a definição da parcela experimental, essa foi definida baseada em outros trabalhos que realizaram o estudo com essa mesma dimensão. Como foram construídos os instrumentos de pesquisa? Aí é aquela história. Baseado nos trabalhos de fulano, ciclano, beltrano, é só relacionar isso. Qual a forma que será usada para a tabulação dos dados? Será utilizado um software estatístico? Será utilizado o Excel? Os dados serão agrupados em médias? Será toda a leitura que eu fizer no campo será anotada? Ou, perdão, será analisada? Ou no trabalho lá das meninas lá na serra com mandioca? Cada parcela, tem parcela que vai ter 5 plantas, 3 plantas, 8 plantas, 6 plantas. E isso em função de uma condição de campo que é falhar na hora da emergência. Porém, dessas que forem avaliadas, será gerada uma média. Então, cada parcela vai gerar uma média. É justamente qual a forma que será usada para a tabulação dos dados. Serão usadas médias simples de cada parcela para definir úteis da parcela são verificadas, são avaliadas e gerada uma média simples. Como interpretará e analisará os dados e informações? Questão de análise, será utilizado o software estatístico, no caso desse trabalho, o SAS, é um software muito robusto para trabalhar estatística. Será uma análise de regressão, já que são doses diferentes em épocas diferentes. Então isso dá para testar a linearidade, a quadraticidade, ou a cubicidade, os efeitos mais diversos possíveis. E isso quanto às doses. E quando avaliar os tempos, dá para usar TUC. Testar TUC, que na verdade a variação, pelo que eu testei já nessa primeira amostragem, o erro estatístico indica para usar, não é tão alto, então indica para usar o teste de TUC, né? O teste de média de TUC. E aí veja só, quanto à questão de... Cadê aqui? Pronto. Interpretação se refere basicamente assim, o que a gente vai tentar compreender, pegar desse elemento que a estatística trouxer. Esse a gente vai tratar também em outra aula só para isso. Então, explicar a metodologia
de pesquisa de campo ou de laboratório é bastante importante, justamente porque se você me diz tudo isso em texto e eu pego seu texto, eu sei exatamente como é que a pesquisa foi desenvolvida. É o que a gente faz antes de eu escrever um artigo, de eu realizar uma pesquisa, perdão, eu vou ler trabalhos que foram realizados e vou ler nas metodologias para saber o que é possível ser feito na minha realidade, o que é necessário ser feito na minha realidade para resolver aquilo, através de uma pesquisa bibliográfica. Eu vou ler a literatura, definir o que foi feito, juntar os materiais e isso vai dar um norte à minha pesquisa. É o que eu pedi a vocês para fazerem, que é justamente montar a revisão de literatura referencial teórico. E que aí vocês me dizem que não tem artigo, que não tem isso, não tem. Mas na verdade é só o jeito de procurar. Tá ok? Vamos lá. Boa aula para vocês.